Você já parou para pensar no poder invisível que pode estar dentro da sua própria casa? Talvez, num simples frasco de água benta, esteja escondido um segredo de bênçãos que você ainda não descobriu. E se eu te dissesse que o modo como você conserva e usa essa água pode estar abrindo portas para a graça de Deus, ou, por descuido, fechando oportunidades de receber bênçãos que o Senhor deseja derramar sobre você? Quantos católicos carregam em suas casas a água benta como se fosse apenas uma lembrança, um costume, sem compreender que por trás dela existe uma força espiritual capaz de transformar o ambiente, trazer paz ao coração e até afastar as sombras do mal? Pense bem, quantas vezes você entrou numa igreja, molhou os dedos na pia de água benta e, ao fazer o sinal da cruz, sentiu uma paz diferente, uma sensação de estar protegido, limpo e amparado por Deus? Mas e quando essa água está guardada em sua casa? O que acontece? Como deve ser usada? Qual é o cuidado que se deve ter para que ela continue sendo um sinal vivo da graça e não apenas um objeto esquecido? Talvez você nunca tenha feito essas perguntas. Talvez até hoje tenha usado a água benta de forma automática, sem refletir profundamente sobre o que ela significa. Mas será que não é justamente agora que Deus deseja abrir os seus olhos para esse mistério? Pode ser que este vídeo seja a resposta para uma oração que você fez em silêncio, pedindo ao Senhor direção, proteção e força espiritual. Por isso, eu quero te convidar a permanecer até o fim deste estudo. Há respostas que não podem ser dadas de imediato, porque precisam ser amadurecidas no coração. Há segredos da fé que só se revelam a quem persevera. Talvez a chave de uma bênção que você espera há muito tempo esteja escondida em um detalhe simples, mas essencial. A forma como você trata a água benta que está em sua casa. E eu quero te pedir uma coisa muito especial. Escreva agora mesmo nos comentários a frase: "Que Deus nos abençoe". Este gesto, que pode parecer pequeno, é na verdade um testemunho. É como se você estivesse proclamando diante do mundo e diante do próprio Deus que deseja receber essa bênção. E mais do que isso, cada vez que alguém escreve essa frase, ela se torna um instrumento de fé para tocar outros corações que também buscam respostas. Abra o coração, porque hoje pode ser o dia em que Deus vai falar com você de uma forma inesperada. Hoje pode ser o momento em que um simples gesto de fé se transforme no início de uma grande mudança espiritual. Não duvide, porque o Senhor costuma se manifestar justamente nos detalhes que muitos desprezam. Desde o princípio da criação, a água foi apresentada como algo mais do que um simples elemento natural. Quando abrimos a Bíblia no Gênesis, vemos que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e isso já nos mostra que havia ali uma presença misteriosa, uma força de vida que Deus quis colocar nesse elemento. Ao longo de toda a história da salvação, a água se tornou sinal de purificação, de libertação, de vida nova. Não é apenas um recurso físico que mata a sede do corpo, mas um canal através do qual Deus comunica sua graça. Lembre-se do dilúvio, quando a humanidade foi purificada pela água. O mundo antigo se perdeu, mas a arca de Noé, flutuando sobre as águas, guardava dentro de si a esperança de um novo começo. Não é impressionante pensar que a água pode ser, ao mesmo tempo, instrumento de juízo e de renascimento? Através dela, Deus apagou a corrupção e abriu uma porta para a vida. No Êxodo, o povo de Israel, escravizado e humilhado no Egito, encontrou na água o caminho da liberdade. O mar, que deveria ser barreira e morte, se abriu em duas paredes líquidas e se transformou em estrada seca. A travessia do Mar Vermelho é um dos maiores sinais de que Deus usa a água para marcar passagens decisivas. O que ficou para trás era a escravidão. O que se abriu adiante era a vida nova. Até hoje, quando olhamos para a água benta, podemos lembrar que a nossa história também foi atravessada por esse mesmo poder libertador.
Mais tarde, no deserto, o povo morria de sede, e foi justamente de uma rocha que a água jorrou. É como se Deus quisesse mostrar que onde parece não haver saída, Ele pode fazer brotar uma fonte. Essa imagem nos ajuda a entender a água benta em nossa casa. Quando a vida parece árida, quando o coração está cansado, um simples sinal da cruz com essa água pode ser como um jorro de esperança que nos recorda que Deus está presente, que Ele não nos deixa perecer. No Novo Testamento, a água recebe um significado ainda maior. Jesus se deixa batizar no Rio Jordão, não porque tivesse pecado, mas para santificar as águas. E quando ele fala com a samaritana no poço, revela que existe uma água diferente, uma água viva que jorra para a eternidade. Essa promessa não é apenas uma metáfora, é uma realidade espiritual que se renova cada vez que usamos a água benta com fé. Ao tocar nossa fronte, ela nos lembra que fomos mergulhados em Cristo e que temos dentro de nós uma fonte que nunca se esgota. Cada vez que você pega a água benta e faz o sinal da cruz, você está, mesmo sem perceber, revivendo todo esse percurso bíblico. Você recorda o Espírito de Deus pairando sobre as águas no início, o dilúvio que purifica, o mar que se abre para libertar, a rocha que jorra no deserto, o batismo de Jesus, a água viva prometida à samaritana. É um gesto pequeno, mas carregado de história e de fé. Talvez até hoje você tenha usado a água benta de forma apressada, quase automática. Mas a partir de agora pode ser diferente. Cada gota dela traz em si a memória de uma promessa, a lembrança de que você pertence a Deus, de que o mal já não tem poder sobre a sua vida e de que há sempre um novo começo preparado para você. E é por isso que a água benta em sua casa não deve ser vista como um detalhe, mas como um tesouro escondido. Ela é um memorial diário da sua filiação divina, um lembrete de que você foi lavado, purificado e consagrado. Ao usá-la, você não apenas toca a água, você toca a história inteira da salvação que se torna presente na sua vida hoje. Quantas vezes a água benta está presente em nossas casas, mas esquecida em um canto, quase como um enfeite religioso, quando na verdade deveria ser usada como um sinal vivo da presença de Deus. É triste pensar que muitos fiéis guardam esse dom como se fosse apenas uma lembrança, quando na realidade a Igreja nos oferece a água benta como um instrumento para renovar diariamente a nossa fé. O seu valor não está em ser guardada, mas em ser usada. Quando você molha os dedos e faz o sinal da cruz, não está apenas repetindo um gesto, está recordando o dia do seu batismo, quando a sua alma foi lavada, o pecado foi vencido e a graça de Deus se derramou sobre você. Por isso, o uso da água benta é antes de tudo um ato de memória. É como se a cada vez que você a utiliza, dissesse em silêncio: eu pertenço a Cristo, eu renuncio ao mal, eu sou filho amado de Deus. Em muitas casas, um simples gesto como aspergir a água benta antes de dormir transforma a noite da família. O ambiente que antes parecia pesado se torna mais leve. As crianças dormem em paz, os corações inquietos encontram serenidade. Não porque a água em si tenha poder mágico, mas porque ela é um sacramental, um sinal da graça que se torna eficaz na vida de quem crê. É a fé que transforma a água comum em um canal da presença de Deus. Também é um costume precioso aspergir a casa, os cômodos, a mesa onde a família se reúne. Em tempos de preocupação, em momentos de discórdia, em situações de medo, essa prática é um lembrete de que o lar pertence ao Senhor. Imagine começar a semana aspergindo cada cômodo, pedindo que o Espírito Santo habite ali e que todo mal se afaste. Um lar que faz isso se torna pouco a pouco um santuário, um lugar onde a paz é sentida não apenas pelos moradores, mas também por todos que entram. Há ainda outro aspecto profundo. A água benta pode ser usada para pedir proteção e bênção sobre as pessoas.
Pais que fazem o sinal da cruz com água benta sobre os filhos antes de irem à escola, esposos que rezam juntos e se abençoam mutuamente, idosos que antes de dormir entregam sua vida a Deus, aspergindo-se com esse sinal. São pequenos gestos, mas todos carregados de uma força invisível. E quantas graças já foram alcançadas através deles. O mais importante é compreender que nada disso deve ser feito de modo supersticioso. A água benta não é amuleto, não é escudo mágico, não é recurso para controlar o invisível. É um sacramental. E só tem sentido se usada com fé, com oração e com um coração aberto a Deus. Se alguém a usa sem fé, não passa de água. Mas quando usada com confiança e amor, ela se torna memória do batismo, sinal de purificação e pedido de bênção. Por isso, não deixe que a água benta da sua casa se torne apenas um frasco esquecido. Dê a ela a dignidade que merece. Tenha um lugar de oração, uma pequena estante ou altar, e coloque-a ali. Use-a sempre com simplicidade e devoção. Deixe que cada gota derramada recorde a você e a sua família que vocês pertencem ao Senhor e que a vida de vocês está mergulhada na graça de Deus. A água benta, mesmo sendo abençoada, continua sendo água. Isso significa que está sujeita às mesmas condições de qualquer outro líquido. Pode evaporar, pode se contaminar, pode perder a sua pureza material. E é justamente por isso que não basta apenas tê-la em casa. É preciso conservá-la com reverência e cuidado, como se conserva um dom precioso. Quando tratamos a água benta de qualquer maneira, corremos o risco de transformar um sacramental sagrado em algo banalizado. O primeiro cuidado está no recipiente. Quantas vezes vemos água benta guardada em garrafas plásticas reaproveitadas, muitas vezes antigas, que já serviram para outros líquidos? Esse descuido é um reflexo de como tratamos aquilo que Deus nos confia. Um recipiente digno, limpo e reservado, apenas para esse uso mostra respeito e fé. De preferência, escolha frascos de vidro ou cerâmica, pequenos, que possam ser facilmente manuseados e mantidos em bom estado. A beleza do recipiente não é vaidade, é sinal de reverência. Outro ponto essencial é o lugar onde a água benta é guardada. Não deve ficar jogada no fundo de uma gaveta, nem esquecida em uma prateleira empoeirada. O ideal é que esteja próxima de um espaço de oração, ao lado de uma imagem sagrada, da Bíblia ou de um crucifixo. Assim, toda vez que você a vê, o coração é lembrado de sua função, ser usada para a bênção, a proteção e a renovação da fé. Uma água benta guardada sem visibilidade acaba sendo esquecida e um dom esquecido perde seu fruto. Mas o cuidado não é apenas externo. A própria água precisa ser renovada com frequência. Não adianta guardar por meses ou anos e depois usar como se nada tivesse acontecido. O respeito pede que, periodicamente, ela seja substituída. Muitos fiéis a renovam em datas importantes como a Páscoa, o Natal ou em momentos de grande necessidade espiritual. Se a água apresentar qualquer sinal de alteração, cheiro, cor, sujeira, é hora de trocá-la. E quando isso acontecer, o descarte também precisa ser digno. Nunca jogue no ralo ou em lugares impróprios, mas devolva-a à terra, regando uma planta ou depositando-a no jardim. Assim, aquilo que foi abençoado retorna respeitosamente à criação de Deus. Esse cuidado não é apenas questão de higiene, mas também de espiritualidade. Cuidar da água benta com amor é cuidar da própria fé. Se a tratamos com indiferença, mostramos também indiferença pelo sagrado. Se a conservamos com zelo, mostramos que levamos a sério aquilo que Deus nos dá. É um reflexo do nosso coração. E é bonito perceber como algumas famílias já cultivam esse zelo.
Pais que a cada semana renovam a água benta do lar, limpam o recipiente, rezam juntos e colocam-na de volta em seu lugar de oração. Crianças que crescem vendo isso aprendem sem palavras a importância de respeitar e amar os sinais da fé. Esses pequenos gestos educam mais do que longos discursos, porque gravam no coração que o sagrado deve ser tratado com dignidade. Talvez hoje, ao olhar para a sua casa, você perceba que a sua água benta está esquecida, talvez até suja, guardada de qualquer jeito. Talvez Deus esteja justamente te chamando a renovar esse cuidado. Não é apenas trocar a água ou limpar o recipiente, mas renovar junto à sua disposição interior de tratá-la com fé. É como se o Senhor dissesse: cuida dos meus sinais, porque neles eu coloco a minha graça. E assim, um gesto simples de limpar um frasco, de colocar a água benta em lugar digno, pode se tornar o início de uma grande bênção. Porque quando tratamos o pequeno com amor, Deus nos confia também o grande. A água benta, além de ser memória do batismo e sinal de purificação, é também um poderoso instrumento de defesa espiritual. O inimigo não suporta aquilo que remete à vitória de Cristo. O sinal da cruz, feito com água benta, recorda aos demônios que já foram derrotados, que já não têm poder sobre aqueles que pertencem ao Senhor. É por isso que, ao longo dos séculos, a Igreja sempre incentivou o uso da água benta como escudo contra as tentações e as influências do mal. O apóstolo São Pedro nos alerta dizendo que o diabo anda ao redor como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Essa imagem é forte e não deve ser ignorada. Viver como cristão é estar sempre em vigilância, mas não em medo. O medo paralisa, mas a fé liberta. E a água benta, usada com devoção, é um gesto que renova em nós essa certeza. Estamos protegidos pelo Senhor. Ao usá-la, proclamamos que o mal não tem espaço em nosso lar, nem em nossa mente, nem em nosso coração. Os santos testemunharam inúmeras vezes a força espiritual desse sacramental. Santa Teresa d'Ávila dizia que não conhecia nada mais eficaz para afugentar os demônios do que a água benta. Ela própria testemunhava que, em momentos de tormenta espiritual, sentia imediatamente a diferença quando a usava. Esse testemunho não é isolado. Muitos outros santos e fiéis, ao longo da história, experimentaram essa graça. Não porque a água tenha em si poder mágico, mas porque, abençoada pela Igreja e usada com fé, ela se torna um sinal visível da graça invisível de Deus. É preciso entender que a batalha espiritual é real. Quantas vezes pensamentos ruins, tentações insistentes, opressões e angústias nos cercam sem que percebamos de onde vêm? O inimigo age muitas vezes de forma sutil, tentando minar a nossa fé, enfraquecer a nossa esperança e nos afastar da oração. Um simples gesto de fé, como o sinal da cruz com água benta, é capaz de quebrar essa corrente. Não porque o gesto em si seja poderoso, mas porque, ao fazê-lo, nos colocamos novamente sob a proteção de Deus, renovamos nossa entrega e declaramos que pertencemos a Cristo. Nas famílias, esse uso é ainda mais importante. Pais que abençoam os filhos com água benta antes de saírem de casa estão, na verdade, traçando sobre eles uma marca espiritual, pedindo ao Senhor que os guarde de todo o mal físico e espiritual. Lares que se reúnem para aspergir os cômodos, pedindo que Deus habite ali, pouco a pouco se tornam lugares de paz. É como se cada gota derramada fosse uma oração silenciosa que purifica as paredes, os ambientes e, sobretudo, os corações. E quando a noite cai e os medos se aproximam, quando pensamentos pesados ou angústias parecem rondar, um pequeno gesto com a água benta pode se tornar um escudo. Quantas pessoas testemunham que dormem em paz depois de se abençoar com esse sinal? Quantos lares encontraram alívio em meio às tensões apenas porque lembraram de recorrer a essa graça? O inimigo tenta nos fazer esquecer,
porque sabe que um coração que usa os sinais da fé se fortalece contra suas ciladas. Não se trata de superstição. O poder da água benta não está na substância, mas no ato de fé. Sem fé é apenas água. Com fé é sinal da vitória de Cristo sobre o mal. É um gesto simples que coloca diante dos olhos uma verdade eterna. O Senhor reina, e nada pode separar seus filhos do seu amor. Por isso, não tenha vergonha de usar a água benta em momentos de luta, de aflição, de tentação. Não a deixe esquecida. Coloque-a no centro da sua vida de oração. Lembre-se de que ela não é magia, mas sacramental, e justamente por isso nos leva a mergulhar com mais profundidade na graça que já recebemos no batismo. Cada vez que a usa, você está proclamando que pertence a Cristo, e o inimigo não suporta ouvir essa proclamação. A água benta não é apenas um sinal de proteção contra o mal, mas também pode ser vivida como instrumento de cura. Cura que não se limita ao corpo, mas que toca a alma, as feridas escondidas, as lembranças dolorosas que tantas vezes carregamos em silêncio. Quantas vezes a enfermidade física é acompanhada de uma dor interior muito maior? Ressentimentos, traumas, sentimentos de abandono, culpas não resolvidas. Deus, que é Pai, deseja tocar também essas feridas e muitas vezes o faz através dos sinais simples que a Igreja nos oferece. Quando uma pessoa usa a água benta com fé, ela está pedindo ao Senhor não apenas proteção, mas também purificação interior. É como se dissesse: Senhor, lava-me de tudo aquilo que me pesa, cura a minha mente, acalma o meu coração. E quantos testemunhos já ouvimos de pessoas que encontraram serenidade, libertação de angústias, força em momentos de dor, simplesmente ao unir oração e esse gesto de fé. Nos evangelhos, vemos Jesus constantemente associando a água ao dom da vida nova. O cego de nascença foi curado quando se lavou na piscina de Siloé. O paralítico junto à piscina de Betesda esperava pela água agitada para ser curado. A samaritana recebeu de Cristo a promessa da água viva que sacia para sempre. Essas passagens nos mostram que a água, quando unida à fé e ao poder de Deus, se torna lugar de cura e de encontro. Hoje, quando usamos a água benta, é essa mesma realidade que se renova. Não é a água que cura, mas o Deus que age através do sinal. E é importante lembrar que a cura não acontece apenas quando uma enfermidade desaparece. Às vezes, a graça maior é a força para suportar a dor com esperança. É a paz em meio ao sofrimento. É o coração que se abre para perdoar e se libertar de mágoas antigas. Muitos fiéis, ao se benzerem com água benta antes de dormir, sentem como se uma paz profunda invadisse a alma. Outros testemunham que, em momentos de ansiedade, ao molhar a testa e rezar com fé, encontram alívio para as tensões interiores. Há também aqueles que usam a água benta pedindo que o Senhor abençoe suas enfermidades, oferecendo-as como parte da cruz de cada dia, e encontram força para seguir em frente. É preciso lembrar que a verdadeira cura vem sempre da graça de Deus. A água benta não substitui os sacramentos, não substitui a oração, não dispensa o cuidado com a saúde. Mas ela nos coloca em contato com o mistério daquele que pode transformar nossas dores em fonte de esperança. Ela é um sinal que nos lembra: não estamos sozinhos. Deus caminha conosco em cada enfermidade, em cada lágrima, em cada silêncio. Assim, ao usar a água benta, faça dela uma oração de cura. Toque sua fronte e peça a Deus clareza de pensamentos. Toque o peito e peça que Ele cure seu coração. Se estiver doente, peça ao Senhor que derrame sua bênção sobre aquela parte do corpo que sofre. Mais do que a cura física, abra-se para receber a graça de uma cura espiritual que dá sentido e paz, mesmo em meio às provações. A água benta, usada dessa forma, deixa de ser um gesto rotineiro e se torna encontro íntimo com Deus. Cada gota, cada sinal da cruz,
Cada oração feita com fé é como uma visita do médico divino que vem até nós, não apenas para curar feridas visíveis, mas para sarar aquilo que ninguém vê. A água benta também tem um valor profundo quando pensamos na vida familiar. Quantas casas cristãs estão marcadas por tensões, discussões, silêncio e afastamento entre os membros? Quantos lares se tornam lugares de peso quando deveriam ser lugares de paz? É justamente aí que a água benta pode agir como instrumento de reconciliação e de bênção. Quando uma família se reúne para rezar, mesmo que por poucos minutos, e faz o sinal da cruz com água benta, algo acontece. O gesto exterior se transforma em expressão interior de unidade. É como se cada coração dissesse: Senhor, abençoa este lar, cura nossas feridas, afasta de nós o mal que divide. Um pequeno ato de fé pode ser capaz de restaurar o que parecia perdido. Pais que abençoam os filhos com água benta antes de irem para a escola estão, na verdade, entregando-os nas mãos de Deus. Maridos e esposas que se benzem juntos ao acordar ou antes de dormir estão pedindo que a graça de Deus sustente sua união. Até mesmo nas refeições, quando a água benta é usada para abençoar a mesa, é como se fosse lembrado a todos que aquele alimento vem das mãos do Pai e deve ser recebido com gratidão. Em tempos de dificuldade, quando as discussões parecem se multiplicar, aspergir a casa com água benta pode se tornar um gesto de reconciliação. Não se trata apenas de jogar algumas gotas de água, mas de proclamar que aquela casa pertence a Cristo e que nenhuma força de divisão terá lugar ali. A paz, que muitas vezes parece impossível, começa a nascer quando se convida o Senhor a estar presente nos detalhes. É bonito perceber como as crianças são naturalmente atraídas por esses gestos. Uma criança que vê seus pais usando a água benta cresce aprendendo, sem precisar de grandes explicações, que a fé se vive em cada momento. Para ela, o lar se torna um lugar seguro, abençoado, cheio de sentido. E esse ensinamento acompanha pela vida inteira, mesmo quando o tempo passa e a infância fica para trás. Não podemos esquecer que a família é chamada a ser uma igreja doméstica. Isso significa que o lar deve ser reflexo da igreja, lugar de oração, de bênção e de presença de Deus. E a água benta ajuda a manter viva essa identidade. Quando se usa esse sacramental dentro de casa, a família inteira é lembrada de que não vive apenas de tarefas, compromissos e rotinas, mas de uma graça que sustenta e renova. Talvez você pense que isso é pequeno demais para fazer diferença. Mas na vida espiritual, são justamente os pequenos gestos, feitos com amor e constância, que abrem as maiores portas para a graça. Uma gota de água benta, acompanhada de uma oração sincera, pode transformar uma noite difícil em descanso sereno, pode trazer coragem em meio ao desânimo, pode reacender a chama da fé em corações que estavam frios. Assim, ao usar a água benta em sua família, não a veja como simples costume, mas como oportunidade de renovar diariamente o amor, a união e a fé. É Deus quem age através desse sinal, e quando ele é convidado a entrar no lar, nenhuma escuridão pode permanecer. A água benta também nos ajuda a compreender que a vida cristã não se resume apenas ao que acontece dentro da igreja, mas deve se estender a todos os espaços do nosso dia a dia. Quando trazemos a água benta para dentro de casa e a usamos nos momentos simples da vida, estamos de fato proclamando que o nosso lar e a nossa rotina pertencem a Deus. É um gesto silencioso que consagra tudo aquilo que temos e somos. Pense, por exemplo, no trabalho. Quantas vezes saímos de casa carregados de preocupações, medos ou inseguranças? Ao se benzer com água benta antes de sair, você não apenas pede proteção, mas lembra a si mesmo que está indo ao mundo como filho de Deus, chamado a viver com dignidade, honestidade e fé.
Esse gesto pode parecer pequeno, mas transforma a maneira como enfrentamos as responsabilidades e desafios de cada dia. Na mesma linha, quantos de nós convivemos com objetos que fazem parte da nossa vida diária, celulares, computadores, ferramentas de trabalho, e muitas vezes esquecemos de consagrá-los ao Senhor? Quando aspergimos água benta sobre esses instrumentos, não estamos fazendo superstição, mas pedindo que eles sejam usados para o bem, que não se tornem portas para o pecado, mas instrumentos de luz, de trabalho honesto e de crescimento espiritual. Outro momento em que a água benta pode ser vivida de modo profundo é ao chegar em casa depois de um dia difícil. Quantas vezes trazemos conosco o peso das preocupações, das discussões, da agitação do mundo? Um simples sinal da cruz com água benta, feito ao entrar, pode ser como deixar do lado de fora tudo o que é fardo e renovar a certeza de que dentro daquele lar há um espaço de paz, de proteção e de bênção. É também um gesto de entrega. Ao aspergir a cama antes de dormir, você está dizendo: Senhor, entrego a Ti a minha noite, os meus pensamentos, os meus sonhos. Guarda-me e fortalece-me para o amanhã. E quantas pessoas testemunham que dormem mais serenas quando fazem isso? Não porque a água tenha em si algum poder físico de induzir ao sono, mas porque a fé gera paz, e a paz é o melhor travesseiro para o coração inquieto. Tudo isso nos leva a entender que a água benta não está limitada ao momento de entrar ou sair da igreja. Ela acompanha a nossa vida e nos recorda, dia após dia, que o batismo nos consagrou a Deus e que em tudo o que fazemos devemos permanecer na sua graça. Quando a usamos no cotidiano, não apenas fortalecemos nossa própria fé, mas também damos testemunho aos que vivem conosco de que a nossa confiança não está em coisas passageiras, mas no Senhor que tudo sustenta. Assim, cada vez que você pegar um pouco de água benta e fizer o sinal da cruz, lembre-se, não é apenas um gesto exterior. É um ato de fé, é uma oração silenciosa, é uma consagração de tudo o que você vive e toca. E quando você traz esse hábito para dentro da sua rotina, a sua própria vida se transforma em sinal visível da presença de Deus no mundo. A água benta também tem um valor profundo quando pensamos na hora da provação. É nos momentos de sofrimento, de perda, de lágrimas silenciosas, que esse sacramental se mostra ainda mais necessário. A vida cristã não nos poupa da dor, mas nos dá recursos para atravessá-la com esperança. E a água benta, tão simples e tão acessível, pode ser um desses recursos de fé que sustentam a alma quando parece que tudo desmorona. Quantas pessoas, em meio à doença, usam a água benta como gesto de entrega a Deus? Não porque ela substitua o tratamento médico, mas porque ajuda a transformar o coração, a unir o sofrimento pessoal à cruz de Cristo. Ao tocar a testa com água benta, muitos pedem luz para suportar a dor, coragem para enfrentar exames, serenidade diante de diagnósticos difíceis. E encontram nesse gesto humilde uma paz que não vem do mundo, mas de Deus. Também nas perdas familiares, quando o coração se parte diante da morte de alguém amado, a água benta pode ser fonte de consolo. Muitos fiéis têm o costume de aspergir o túmulo com água benta, como quem diz: Senhor, este filho te pertence, recebe-o em teus braços. Esse gesto não traz a pessoa de volta, mas consola quem fica, porque lembra que a morte não tem a última palavra, que o batismo nos mergulhou na promessa da vida eterna. Nos momentos de angústia, quando a mente está agitada e o coração se fecha no medo, usar a água benta pode ser como abrir uma janela para a luz. Ela recorda que não estamos sozinhos, que o Espírito de Deus paira sobre nós como no princípio pairava sobre as águas. Essa lembrança simples é capaz de dissipar sombras interiores que às vezes carregamos por dias, semanas, até anos. E não podemos esquecer de um detalhe importante. Quando a água benta é usada em comunidade, a força se multiplica.
Um grupo de oração que inicia aspergindo a si mesmo e o ambiente. Uma família que juntos se benzem antes de uma decisão importante, uma visita a um doente em que se usa a água benta como sinal de bênção. Todos esses gestos são pequenos sacramentos da vida, sinais concretos de que Deus caminha conosco em cada circunstância. É nessa hora que entendemos que a água benta não é objeto de superstição, mas de esperança. Ela nos aponta para Cristo, nos recorda o batismo, nos devolve a paz e nos dá força no combate. Quando o sofrimento bate à porta, quando o medo ameaça a fé, quando a dor parece insuportável, uma gota de água benta se torna um lembrete silencioso. Eu sou do Senhor, nada poderá me separar do seu amor. E assim, mesmo em meio às tempestades, a água benta é sinal de que a graça de Deus permanece. Ela não resolve todos os problemas, não elimina todas as lágrimas, mas nos dá a certeza de que cada lágrima é vista, cada dor é acolhida, cada passo é acompanhado por aquele que prometeu nunca nos abandonar. A esta altura, depois de mergulharmos em tantas reflexões, talvez você já perceba que a água benta é muito mais do que um simples detalhe da vida cristã. Ela é um sinal da graça de Deus que entra em nossa rotina, que toca nossa família, que protege, purifica, consola e fortalece. Um dom simples, tão acessível, mas que traz consigo a memória do batismo, o eco da palavra de Deus e a promessa de que o Senhor está sempre conosco. Agora, a grande pergunta é: como você vai viver a partir de hoje esse dom? Será que a sua água benta vai continuar esquecida em um canto, como se fosse apenas um objeto de devoção sem vida? Ou será que ela vai se tornar presença constante, usada com fé, lembrada em cada gesto, tratada como sinal de Deus em sua casa? O Senhor sempre age nos detalhes, e talvez seja justamente nesse detalhe que esteja escondida a graça que você tanto pede em oração. Lembre-se, quando você toca a água benta e faz o sinal da cruz, está proclamando silenciosamente que pertence a Cristo, que renuncia ao mal, que deseja viver como filho amado do Pai. Esse gesto, que parece pequeno, é na verdade um ato de fé poderoso, capaz de renovar a sua alma, de transformar o seu ambiente e de abrir caminho para bênçãos que você nem imagina. Por isso, eu quero te pedir uma coisa especial. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários: minha casa pertence a Deus. Essa frase é mais do que uma prova de que você acompanhou até o fim. É uma declaração de fé. É uma forma de dizer ao mundo espiritual, visível e invisível, que você consagra o seu lar ao Senhor e que deseja viver sob a sua proteção. Cada comentário é um testemunho que pode tocar outras vidas, pode despertar a fé em corações adormecidos, pode se transformar em semente de conversão. E não se esqueça, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque cada vídeo que chega até você é como uma chama que mantém acesa a sua fé. Quem se inscreve abre o coração para receber sempre novas reflexões e bênçãos. Quem não se inscreve corre o risco de perder oportunidades preciosas de ouvir a voz de Deus no momento certo. Mas quem já faz parte dessa comunidade alegra-se em saber que está ajudando a espalhar a palavra e a fortalecer tantos irmãos. Continue acompanhando os próximos vídeos, porque a fé precisa ser alimentada todos os dias. Assim como a água benta precisa ser renovada, também o coração precisa ser constantemente lembrado da presença de Deus. Não deixe que a sua chama se apague. Permaneça conosco e juntos vamos construir um caminho de oração, de esperança e de transformação. Que o Senhor abençoe a sua vida, que a Virgem Maria interceda por você e por sua família, e que cada gota de água benta em sua casa seja sinal da presença viva de Deus. E nunca se esqueça, a sua casa, o seu coração e a sua vida pertencem ao Senhor.